Olá, continuando com o nosso curso de pré-cálculo, esse é o vídeo de apresentação da aula 10. Nessa aula nós vamos falar das funções exponenciais, que são aquelas que têm a variável no expoente. Isso está no capítulo 17 desse livro aqui, que é o livro que nós estamos seguindo. Bom, é claro que essa aula tem como propósito e objetivo principal introduzir as funções exponenciais, né? Mas, como um pano de fundo, eu vou acabar discutindo também, embora talvez não diretamente, essas duas abordagens para gráfico, né? Porque em função do primeiro grau e até em funções do segundo grau, a gente substitui valores, né? Então, são gráficos simples. Então, na função do primeiro grau, em que você tem uma coisa assim, você memoriza que isso aqui é onde ela cruza o eixo Y, você memoriza que isso aqui torna o gráfico crescente. E para você traçar o gráfico, você substitui dois valores, é uma reta, você só liga. Quando você substitui valores e traça o gráfico, você está ali sendo preciso, você está ali marcando que no 2 corresponde ao 3, você marca o pontinho, você vai ligando os pontinhos. Agora, quando você esboça um gráfico, você não está realmente marcando todos os pontos certinhos, você só está vendo o caráter geral do gráfico, como é que o gráfico é de uma forma geral. Então, por exemplo, no caso da parábola, quando você vai esboçar o gráfico, você só precisa saber onde é que está o vértice e saber se a concavidade é para cima ou para baixo. Então você só arrisca assim, você não precisa cuidar para ele ficar tão certinho, marcar os pontos e tal. Ou seja, você só quer o caráter geral do gráfico. Essa habilidade, essa coisa de esboçar o gráfico, de você ver o comportamento do gráfico, em vez de você realmente substituir os valores e traçar tudo, algumas pessoas não fazem porque na função do primeiro e do segundo grau, como é fácil substituir valor, você vai lá, substitui os valores, traça o gráfico e aí você não precisa realmente pensar muito na estrutura geral do gráfico, ou pensar naquelas técnicas de transformação de gráfico e tal. Só que aqui essas coisas vão ficando cada vez mais importantes, porque a gente começa a ver uma função um pouco mais sofisticada do que aquelas funções polinomiais. Então essas questões vão ficando cada vez mais importantes. Então, eu diria que se você se esquivou até agora daquela ideia de transformação de gráfico, quando eu ensinei para você a função do segundo grau, eu falei para você que você tem uma parábola básica, x ao quadrado, que você desenha o gráfico dela, e aí todos os outros gráficos você desloca essa parábola para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo e tal, escrevendo uma função, escrevendo a função nesse formato. E aí isso aqui regula o quanto que o vértice andou para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Isso aqui regula o quão a parábola abriu ou fechou. E com isso você consegue ter todos os outros gráficos. Mas, claro que você não precisava fazer isso no caso da parábola. Como eu falei, você tem lá a fórmula de Bhaskara, você tem lá a fórmula do vértice. Então você pode substituir alguns valores e fazer de uma maneira razoavelmente simples. Só que agora, para funções exponenciais, especialmente quando você tem uma base racional, como o número de Euler, que eu vou falar na aula, isso vai ficando muito complicado. Então, acredito que é por isso que algumas pessoas têm dificuldade com exponencial, porque as técnicas que você aprendeu para a função do primeiro grau e do segundo grau, você quer continuar usando para sempre. E isso não é uma coisa esperta a se fazer. À medida que você vai tendo funções mais avançadas, você vai ter que pensar de modo mais avançado. Então essas questões elas permeiam essa aula, esses vídeos, e eu peço que vocês reflitam sobre elas, ou seja, às vezes a sua dificuldade com função exponencial, logaritmo, funções trigonométricas, é uma dificuldade mais fundamental, ou seja, você não utiliza os métodos corretos, você se vira mais ou menos nas funções lineares e do segundo grau porque elas são simples, só por isso. Quando você vai aplicar para coisas mais avançadas, ela não funciona. Bom, e a aula inteira ficou em um único vídeo, tirando esse de apresentação, né? Todo o conteúdo vai ficar em um único vídeo. Bom, e antes de concluir esse vídeo aqui, deixa eu falar para vocês essa função interessantíssima que aparentemente não tem nada a ver com o assunto. Função exponencial, né? Considere essa função aqui, em que você tem 1 mais x sobre 1, x ao quadrado sobre 2 vezes 1, aí x ao cubo, aqui é 3 vezes 2 vezes 1, então o expoente que está aqui embaixo você bota ele até o 1 multiplicado, né? Quer dizer, 5, aí 5, 4, 3, 2, 1, e assim seguindo até o infinito. Ou seja, se você quiser calcular o valor da função para qualquer valor de x, você não vai ter uma conta exata. Então, por exemplo, se você vai calcular f de 2, né, e você substitui 2 aqui,
você, a princípio, teria que continuar isso aqui até o infinito. Como você não vai conseguir fazer isso, você apenas tem um valor aproximado de f de 2, você não tem um valor exato de f de 2. Agora, essa função ela tem uma propriedade interessantíssima, e é por isso que eu estou falando dela nessa aula de apresentação de funções exponenciais. É que f de x é igual a f de 1 elevado a x. Quer dizer, se você, onde tem x, substituir 1, você vai ficar com essa conta aqui para fazer. Claro, você teria que continuar isso aqui até o infinito. Então, em algum momento, você tem que parar. Eu escolhi parar em 10. Então, eu tenho esse valor aqui, que quando você faz na calculadora, você encontra esse valor aqui, só que esse aqui não é o valor exato de f de 1, ele é só um valor aproximado. Se eu quiser ter uma aproximação melhor, eu coloco mais um termo, 1 elevado a 11 dividido por 11 fatorial. Esse símbolo aqui, esse ponto de exclamação fatorial, significa essa combinação aqui, né? Então, 2 fatorial é 2 vezes 1, 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes até o 1. Então, se eu quiser melhorar essa aproximação, eu tenho que colocar mais 1 sobre 11 fatorial. E aí, se eu quiser melhorar mais, até 12, etc. Agora, o interessante é que se eu calcular f de 2, quer dizer, se eu coloco aqui, onde tem x, eu coloco 2, e de novo escolho parar em 10, eu encontro esse valor aqui e é esse valor aqui. A coisa interessante sobre isso é que se eu pegar esse daqui e elevar ao quadrado, ele dá aproximadamente igual a esse aqui. Tudo aqui é aproximado, porque, como eu falei, isso aqui você teria que continuar até o infinito. Se você colocar mais uma casa para cá, ou seja, botar 1 sobre 11 fatorial, e nesse daqui você colocar 2 elevado a 11 dividido por 11 fatorial e melhorar a sua aproximação desse, isso aqui ao quadrado vai ficar ainda mais próximo disso aqui. E quando eu faço f de 3, a mesma coisa acontece. Faço a conta, encontro esse valor e eu observo que esse daqui elevado ao cubo tem um valor muito próximo do que eu obtive calculando o f de 3. Calcular f de 4 diretamente, encontro esse valor, sempre na mesma aproximação, sempre parando no 10, né? Se eu quiser melhorar minha aproximação, eu tenho que botar mais um para todos eles. E, de novo, se eu pegar esse daqui e elevar a 4, eu encontro um valor muito próximo do que eu encontrei com esse cálculo aqui. Então, tudo isso aqui está aproximado, mas isso é um fenômeno que você pode provar que acontece sempre. Ou seja, para calcular f de x, eu não preciso substituir os valores aqui até o infinito. Eu só tenho que fazer uma aproximação muito boa para o f de 1. E se eu tiver uma aproximação muito boa do f de 1, é só eu elevar ao quadrado para obter f de 2, é só eu elevar ao cubo para obter f de 3, etc. Então, isso é uma coisa muito interessante dessa função. Então, esse número aqui, ele desempenha um papel importante para essa função. Esse número, f de 1, na verdade, ele tem várias propriedades interessantes. A gente pode mostrar que f de 1 é um número irracional, quer dizer, ele não pode ser escrito como uma fração. F de 1 é um número transcendental. Né? O que significa ser transcendental? Um número é transcendental se ele não for raiz de um polinômio cujos coeficientes são números inteiros. Para você entender melhor, vamos pegar, por exemplo, o número raiz de 2, porque o raiz de 2 ele é irracional, porém ele não é transcendental. O raiz de 2 ele não pode ser escrito como uma razão de dois números inteiros, como a gente já viu isso lá na primeira aula. Mas ele é solução de uma equação polinomial cujos coeficientes são números inteiros. Por exemplo, considere essa função polinomial. O coeficiente do x ao quadrado é 1, o coeficiente do x é 0 e o coeficiente do x elevado a 0 é menos 2. Observe que todos os coeficientes são números inteiros. E a solução dessa equação polinomial é raiz de 2. Então isso significa dizer que ele não é transcendental. Ou seja, embora ele não possa ser escrito como uma razão de dois números inteiros, ele é solução de uma equação polinomial cujos coeficientes são inteiros. Esse número f de 1, além dele ser irracional, ele é transcendental. Ele nunca vai ser solução
de nenhuma equação polinomial cujos coeficientes são inteiros. Isso é o que significa ser um número transcendental. Um outro número transcendental famoso na matemática é o número π. Ele também é transcendental. Mas o que há de interessante desse número é ainda mais. A gente vai ver lá no final do curso os números complexos. Mas só para adiantar aqui, para eu poder falar isso, a gente vai introduzir lá. A gente sabe que nos números reais, raiz de número negativo não existe. Agora, digamos que eu defina que raiz de menos 1 é igual a i. I não é nenhum número real. I é uma entidade nova na matemática. Se eu fizer isso e sair trabalhando com esse i para cima e para baixo, manipulando ele, eu consigo provar essa relação aqui. Ou seja, esse f de 1, que tem essa propriedade interessante, que ele elevado às várias potências dá os valores dessa função aqui, e que é um número irracional e que é um número transcendental quando elevado a i vezes π somado a 1 dá igual a zero. Essa é uma equação muito interessante e estranha, porque aqui você tem um número irracional, transcendental, elevado a um número que não é real, ou seja, esse i aqui, multiplicado por um número também irracional, também transcendental, e o resultado de tudo isso é um número inteiro. Porque, claro, passando esse 1 para lá, eu chego à conclusão de que isso daqui é igual a menos 1, ou seja, é um número inteiro. Essa equação aqui ela é chamada identidade de Euler. É uma equação muitíssimo celebrada na matemática, tem livros escritos sobre ela, é considerado por muita gente uma das equações mais bonitas da matemática. Lá no final do curso, a gente vai, se não compreender completamente essa equação, pelo menos ter uma compreensão um pouco melhor dela. Mas tudo isso é para lhe dizer que esse número aqui, ele é um número bastante interessante, curioso. Mas, além disso, não só esse número aqui é um número interessante, como essa função é interessante. Essa função tem uma propriedade extraordinária. Ela é a única função cuja taxa de variação instantânea dela é igual a ela mesma. Lembra lá de taxa de variação da função, que a gente tinha visto lá o coeficiente de Newton? O que é o coeficiente de Newton? O coeficiente de Newton é a taxa de variação de uma função quando ela vai do ponto x até o ponto x mais h. Ou seja, você pega a função em x mais h, subtrai o valor da função em x e divide tudo isso por h, que é o tanto que o x mudou do x mais h até o x. Isso aqui é o coeficiente de Newton. E a gente viu que quando o h é muito pequeno, você está fazendo a taxa de variação de x até x mais h, e se o h é muito pequeno, você está fazendo a taxa de variação numa região muito pequena, é praticamente a taxa de variação instantânea. Agora, se você fizer isso com essa função, vejamos o que acontece. Se eu calcular f de x mais h, né, só substituindo onde tem x, colocando x mais h, e aí fazendo essa conta, né, quer dizer, x mais h ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse daqui é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do terceiro, e dividido por 6, né, porque isso aqui é o 3 vezes 2 vezes 1. E aí, bom, enfim, se você quiser, faça mais um termo para você ver. E aí, bom, enfim, continua isso aqui infinitamente, mas eu vou fazer só com esses três. Então, simplificando aqui, né, quer dizer, se x mais h dividido por 1 é o x dividido por 1 mais o h dividido por 1, esse daqui, esse 2 divide o x ao quadrado, divide esse aqui, né, você encontra isso aqui, e esse blocão todo aqui eu posso dividir assim. Agora, para calcular o coeficiente de Newton, você tem que pegar isso daqui e subtrair f de x, né? Tem que fazer essa conta aqui. Então, eu vou repetir esse resultado aqui. E agora, subtrair f de x, né? Subtrair isso daqui. Aqui. Aí você observa ó, que esse 1 cancela com esse daqui cancela com esse daqui cancela com esse daqui cancela com esse daqui, e o que sobra são esses valores aqui. Agora, o coeficiente de Newton é isso aqui tudo dividido por h. Ou seja, eu pego isso daqui
e divido por h. Isso daí é o f de x mais h menos f de x dividido por h. Quando eu faço isso, ó, esse h cancela com esse h, cancela com esse h, cancela com um desses h's, cancela com um desse daqui, esse aqui, um desses e um desses. Então eu obtenho isso daqui. Em que aqui eu só organizei para colocar todo mundo que tem x primeiro e todo mundo que tem o h para lá, né? Então eu botei esse daqui, depois peguei esse daqui e botei todo mundo que sobrou h à direita. E o que você observa é que essa primeira parte aqui é exatamente o f de x. Não é o f de x total, porque eu parei de fazer a conta. Mas se eu continuasse, aqui antes eu tivesse feito o x mais h, a quarta, dividido por 4 fatorial, ia aparecer, o próximo termo que ia aparecer aqui seria o x ao cubo dividido por 6. Então, ao fazer isso, eu tenho exatamente o que era o f de x, e em todo o resto que sobrou, todos eles têm h. Então, escrevendo desse jeito assim, ó, todo mundo que depende de h. Agora, se o h é muito, muito pequeno, se o h é desprezível, se o h é aproximadamente zero, tudo isso daqui é muito pequeno, desprezível, aproximadamente zero. Então, essa conta aqui, quando o h é muito pequeno, se aproxima muito do próprio f de x. E é aí que eu digo que a taxa de variação dessa função é igual a ela mesma. Ou se vocês quiserem escrever essa função f de x assim, né? O resultado que você tem é esse aqui. Em que esse f1 é aquele número de Euler que eu falei especial lá. Certo? Bom, isso é só para te dar uma ideia da importância dessa função, porque essa função vai aparecer na nossa aula, e vai aparecer na próxima aula, e vai aparecer bastante em cálculo. Aliás, essa função vai aparecer ao longo do seu curso inteiro. E vai haver várias... Ela é tão importante que tem várias maneiras de eu dizer para você por que ela é importante. Aparece também no cálculo de juro composto, ela aparece em muitas situações. Eu apenas quis mostrar uma das razões, ou algumas poucas observações matemáticas de por que essa função ela é tão importante. E resumindo, a importância dela se deve a, número 1, f de x é igual a um número transcendental e irracional elevado a x. A segunda importância dela é que essa função aqui, a taxa de variação dela é igual a ela mesma. E a terceira importância dela está no valor f de 1, né? Esse número irracional, transcendental, tem um papel central na matemática, com relações muito interessantes com muitos outros conceitos na matemática. Por exemplo, como já citei, juros compostos. Bom, mas vamos parar por aqui, que já foi conta demais para uma aula de apresentação, e aí nos vemos no próximo vídeo.